Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos ao seu resumo diário de tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Resumo com o Bernardo. Sextou no mercado financeiro, sextou no mundo, sextou no Brasil. Hoje é dia 17 de julho de 2020, dia em que a bolsa disparou. Uma nova palavra aí para vocês, disparou. Subiu 2,32% em Bovespa no dia de hoje para 102.888 pontos. Pois é, cresceu forte aí no dia de hoje. O IFIX, o índice de fundos imobiliários do Brasil, caiu 0,07%. As bolsas americanas S&P subiu 0,28%, Dow Jones caiu 0,23%, Nasdaq subiu 0,28%. O VIX, o índice de volatilidade, o índice do medo, caiu 8,29%. Dólar no Brasil subiu 1,01% para R$ 5,38. E petróleos no mundo fecharam em leve baixa, os dois acima de $40. O responsável pela alta da Bolsa Brasileira no dia de hoje tem nome. É o seu Paulinho. Paulinho Guedes, no dia de ontem fez aquela live na Expert, no evento da XP, e trouxe várias informações super importantes que eu postei no meu Instagram hoje de manhã, o resumo aí da live do Paulinho. E o Paulinho falou basicamente que reforma tributária vai ser entregue em mãos ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na terça-feira, dia 21 de julho. Sai, coronga! Diz também que quer privatizar, que por ele privatizava todas as estatais do Brasil, palavra do Paulinho, e disse também que quer tributar dividendos, que é a favor da redução dos gastos públicos, que os 3 maiores vilões dos gastos públicos caíram, que são juros da dívida pública, salários do funcionalismo público e Previdência Social, que também foi reformada pela reforma da Previdência. Então, tudo isso, essa onda aí de otimismo, de boas notícias para o mercado por parte do Paulinho, fez com que a Bolsa subisse hoje forte, se descolasse das bolsas americanas, que, como eu mostrei para vocês, não subiram tanto. E a Bolsa brasileira subiu muito mais. Não tem consenso ainda sobre essa chamada famigerada nova CPMF, e o Guedes reafirmou, né, que quer tributar os dividendos para desonerar, para reduzir os impostos sobre as empresas, as PJs, as pessoas jurídicas do Brasil. Com isso, com essa onda aí de otimismo por parte do Paulo Guedes, com as informações sobre privatizações, que, claro, animam os investidores e animam os mercados, só os papéis, só as ações da Eletrobras subiram hoje 14%. A Eletrobras ordinária subiu 14,35%, a Eletrobras preferencial subiu 11,84%. Tudo por conta, mais uma vez, dessa vontade do Paulo Guedes de privatizar entre 3 e 4 empresas ainda neste ano, na verdade, nos próximos 3 meses, até final de setembro, outubro. E a Eletrobras é talvez uma das maiores candidatas a ser privatizada. Na Europa, os investidores aguardam, a agenda foi meio fraca, tá? Na Europa e Estados Unidos no dia de hoje, não teve nada assim muito relevante por lá. Na Europa, os investidores aguardam a reunião de lideranças europeias da zona do euro, da União Europeia, para decidir sobre aquele fundo emergencial para a recuperação do bloco europeu e para a recuperação das economias da zona do euro. Não existe um consenso ainda sobre quem deve dar a maior parte dos recursos, como esses recursos devem ser utilizados, para quem vai ser destinado, etc. Então, essa falta de consenso aí é um assunto importante em desenvolvimento. Coronavírus nos Estados Unidos bateu mais um recorde, foram 77 mil novos casos nos Estados Unidos no dia de ontem. Então, esse número continua preocupando muito e trazendo o risco de novas quarentenas. De alguma forma, o coronavírus não vai embora, né? Então, não reduz. Ao contrário do que muitos diziam que aconteceria, né? A gente teria primeiro uma grande onda de contaminação, chegaria no platô e depois do platô isso cairia fortemente. Parece que estamos no platô, sim, estamos no platô, mas não vai embora daí. Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em outros lugares, continua alta a taxa de contaminação. E essa preocupação permanece, então. As bolsas nos Estados Unidos, o S&P, que é o principal índice, ele, enfim, fechou a semana em alta, mas bastante preocupado, bastante abalado com esse temor de volta do coronavírus e volta das quarentenas. Hoje, as ações da Netflix recuaram forte, caíram 6,5%,
Porque a empresa não conseguiu falar para os seus acionistas nos resultados trimestrais, embora os resultados tenham sido acima do esperado, a Netflix não conseguiu traçar os guidelines, traçar, ou seja, como que ela vai crescer daqui para frente, quais são as próximas metas de crescimento da empresa. Por quê? Porque ela, de alguma forma, não conseguiu justificar que após as quarentenas, após a pandemia, as pessoas vão continuar acessando, consumindo seus conteúdos, etc. Sem mencionar, claro, o aumento de concorrência por parte de outras empresas. Apple, Amazon, Disney, Fox, tem várias empresas aí entrando na guerra ou já estão na guerra pelo streaming. Na semana que vem começam na semana que vem não, na semana que vem começam, na semana que vem tem divulgação de relatórios muito importantes nos Estados Unidos, como Microsoft, Tesla, Verizon e outras. A questão que os investidores estão se preocupando, que é a grande busca por algum norte nesse momento, é como que o lucro, as receitas, os resultados das empresas vão se comportar em 2021 e 2022. 2020 já acabou para o mercado financeiro, né? Um grande impacto por conta do coronavírus. Agora a pergunta é, e 2021 e 2022? Vai ter uma forte recuperação? 2021 tudo já está ultrapassado? Ainda não? A gente ainda vai sentir muito efeito em 2021 e 2022? Essa é a grande preocupação. O petróleo hoje caiu, caiu pouco, né? Mas acabou caindo, interrompendo de alguma forma o grande rally, a grande valorização que estava tendo nas últimas semanas, porque ontem falei para vocês, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, disse que vai retomar a produção. Então vai aumentar a produção em 20%. Então, na verdade, aquele corte total ele vai ser reduzido para 80%, porque aos poucos vai ser retomada a produção diária de petróleo que foi cortada lá em abril, no auge do coronavírus. Não se sabe se o mundo está pronto para absorver uma produção maior do petróleo, ou se essa produção maior e essa oferta maior vai acabar enxurrando o mundo com mais petróleo ainda, inundando os reservatórios que já estão altos, e aí a cotação do petróleo pode cair violentamente. Esse foi o principal ponto aí do petróleo. O dólar no Brasil hoje subiu mais de 1%, principalmente porque ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o Banco Central não tem certeza por que está tendo essa grande volatilidade nos mercados, porque na parte do dólar, né? Porque, peraí que veio um efeito espirro, peraí. Sai coronga de novo. O Roberto Campos Neto falou ontem que não sabe, o Banco Central ainda está investigando porque essa grande volatilidade no dólar. E aí os investidores reagiram muito mal, porque falam, pô, se o Banco Central não sabe, e o Banco Central é quem deve saber, a autoridade monetária é sempre quem deve saber o que está trazendo essa volatilidade. Então, se o Banco Central não sabe, quem saberá, né? Quem vai saber se o Banco Central não sabe? Isso acabou pegando um pouco mal nos mercados e a volatilidade aumentou ainda mais com os investidores incertos sobre o que está acontecendo. Tem uma frase aqui que eu achei interessante. Isso acaba gerando incerteza para o investidor, porque se espera que a autoridade monetária, que é justamente o Banco Central, tenha clareza do que está acontecendo para gerenciar a situação. Se a autoridade monetária não sabe, então a incerteza aumenta ainda mais. Dia, como falei para vocês, foi um pouco fraco. Quem salvou aqui no Brasil hoje foi ele, Paulinho. Paulinho está sempre entre nós. Quando a gente precisa, Paulinho chega para puxar o mercado para cima. Então, bom, foram esses os pontos principais. Então mais nada. Foram esses pontos principais. Bom final de semana para todo mundo. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo foi importante para você entender o que aconteceu hoje nos mercados financeiros brasileiros e internacionais, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu dependo de você e eu conto com você para me ajudar a levar essa mensagem para mais brasileiros e brasileiras. Obrigado, um abraço, bom final de semana, bom descanso. A gente se vê domingo à noite, para falar sobre as perspectivas para a semana que vem, tudo que pode afetar o seu dinheiro e seus investimentos. Um abraço, tchau!